Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Sou o professor Josimar Oliveira, professor de matemática. Antes de iniciar a aula, gostaria de mandar aquele abraço para todos os alunos lá da Escola Municipal Arthur Medeiros Carneiros e também os meus colegas de trabalho. Tudo bem? Bom, na aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre isometria. Isometria talvez o nome não seja muito agradável, mas eu vou dar um exemplo de isometria. Vamos imaginar que você vai se produzir para ir para o shopping. Quando você termina a sua produção, você se desloca para onde? Para frente de um espelho. Quando você vai para frente do espelho, a sua imagem ela é refletida, para você dar aquela velha verificada no seu look. Então, esse tipo de situações, essas imagens, elas são chamadas de isometrias. Vamos fazer a definição de isometria e depois ver alguns exemplos? Me acompanhe. Bom, turminha, então, quando eu falo em isometria, primeiro eu tenho que saber o que é isometria. Qual a sua definição? Felix Klein, esse alemão aí, ele que foi quem impulsionou para o estudo dessa parte das geometrias, tá ok? São chamadas as transformações de figuras. Ele conseguiu fazer ou estabelecer algumas relações. Vocês estudaram no 6º ano as transformações não isométricas, certo? E nós vamos continuar no 7º ano estudando as transformações isométricas. Vamos ver a diferença entre as transformações não isométricas e as isométricas? Vamos lá, ó. Observe na imagem. Aí nós vamos ter a transformação isométrica. Vocês podem perceber que a figura que está alaranjada e a figura que está azul, ela possui todos os seus lados, medidas semelhantes. Olha, se você for dar nomes a cada um dos vértices, A, B, C, se você for pegar A', B', C', você vai perceber que o lado do triângulo AB, o laranjinha, ele tem a mesma medida que o lado do triângulo A', B'. O mesmo acontece com todos os outros lados desses triângulos. Eles vão ter medidas iguais dos seus lados. Professor, mas o que tem de diferente? É que a figura apenas deslocou de um lugar para outro no plano, enquanto na transformação não isométrica, você pode perceber, certo? Que as mesmas figuras A, B, C, que é a laranja, o triângulo laranja, A', B' e C', teve uma diferença entre as medidas dos seus lados. Você pode perceber que a medida dos lados do triângulo azul, que é o A', B', C', ele tem uma medida maior que a do triângulo laranja. Deu para perceber isso? Então, quando você percebe que há um aumento ou uma redução dos lados de uma figura para outra, isso que nós chamamos de figuras não isométricas. Tá legal? Vamos para a definição formal, certo? Isometrias são transformações geométricas em que as figuras ocupam um novo lugar no plano. Deu para perceber? Ó? A figura vai estar em um local, o que vai acontecer com ela? Ela vai se deslocar para um outro lugar, certo? Do mesmo plano. O que acontece em seguida? Mantém os mesmos formatos, certo? Os seus formatos se mantêm inalterados, junto com suas medidas e suas propriedades. Ou seja, a primeira figura será uma figura congruente à nova figura formada.
Se você analisar a termologia, né, do nome isometria, você vai ver o seguinte, ó. Iso significa igual, porque ele vem do grego iso, igual, metria, medida, ou seja, são figuras que possuem medidas iguais. Tudo bem? Mas quais são os tipos de isometria que existem? Ó, vamos lá, vamos trabalhar de um por um. No 7º ano, nós vamos trabalhar 3 dessas isometrias, tudo bem? E ao final, vai ter uma questãozinha básica para vocês diferenciarem qual é o tipo de isometria em cada situação, tudo bem? Bom, primeiro caso é a translação, rotação e reflexão. Essas são os 3 casos, os 3 tipos de isometria que iremos estudar no 7º ano. Detalhe, o mais conhecido por vocês é o último caso, que é a reflexão, tá bom? Vamos agora falar cada um dos tipos de isometria. Primeiro, vamos falar da translação. Definimos o que é uma translação. São transformações em que a figura, observe a palavra, ela desliza no plano em linha reta, preservando as medidas dos lados e ângulos, mantendo a relação de paralelismo. Vou já explicar isso para vocês. Mas, para que este movimento aconteça, nós devemos analisar 3 aspectos básicos. Quais são estes? Primeiro, a direção, ou seja, eu tenho que analisar se a figura vai se deslocar na horizontal, na vertical ou vai se deslocar de forma inclinada. Tranquilo. Depois, eu vou ter que analisar o sentido, exatamente, se é à direita, se a imagem vai se deslocar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, de baixo para cima ou de cima para baixo. São esses aspectos que nós vamos ter que analisar de acordo com a transformação. E por último, né, a distância. Gente, essa aqui é importantíssimo esse caso, além de todos os outros, mas esse é muito mais importante, porque a distância entre todos os pontos da figura anterior e da nova figura, elas devem ser rigorosamente iguais na translação. Se isso não acontecer, não vai ser formada uma figura congruente, ou seja, não vai ser translação. Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Primeiro, a translação de um ponto. É importantíssimo aprender essa ideia, porque a partir da translação de um ponto, nós podemos analisar todos os outros casos. Vamos observar aqui o ponto A. Eu tenho um ponto A qualquer no plano. Olha, entendam o seguinte, esse V aqui, ele vai indicar o tamanho ou o comprimento do segmento a ser formado. E essa setinha aqui, ela indica a direção a qual o ponto ele vai ter o seu deslocamento. Se você perceber, ela está inclinado, certo? Então o ponto ele vai de maneira inclinada se deslocar da esquerda para a direita. Deu para entender? Vamos ver como é que vai ficar o novo ponto que vai sofrer a translação. Tá aí, ó. Aqui é o ponto original, que é o ponto A. Percebam que ele se deslocou com o mesmo sentido da seta, olha. Inclinado para cima, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então nós formamos um ponto que representa a translação do ponto A. A partir desta ideia, gente, eu posso fazer a translação de um polígono. Sim, a translação de um polígono. Vamos ver como é que fica a translação de um polígono? Tá aí. Olha, geralmente, certo?
esse V aqui, ele é substituído por um número, que é exatamente para determinar a distância, certo? Ou o tamanho do segmento ao qual nós vamos ter que fazer a translação. Tá aí, ó, eu tenho um pentágono, vocês podem perceber o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E. Eu vou fazer a translação deste polígono. Mas para fazer a translação deste polígono, eu tenho que fazer a translação de cada um dos pontos. Vocês lembram da lâmina anterior? Que nós fizemos a translação do ponto A até o ponto A'? O mesmo nós vamos fazer agora com cada um destes pontos do polígono ABCDE. Como é que vai ficar? Observem como fica a translação desse polígono. Só lembrando, gente, ó, a distância de A até a linha é a distância que é dada por esse V, certo? Você vai determinar esse tamanho A linha de acordo com o valor que é dado aqui neste V. E B' tem que ter a mesma distância, olha como é legal, tem que ter a mesma distância de A linha, ó. Se aqui é a linha, essa distância aqui tem que ser a mesma de B'. E detalhe, vocês lembram lá na definição que tem que manter o paralelismo? Perfeito. Os segmentos A' e B' necessariamente devem ser paralelos. O mesmo se dá, turminha, ó, com CC'. Essa distância CC' tem que ser esse V aqui, né? Esse V vai representar um valor qualquer, mas tem que ser a mesma distância. E esse segmento CC' deve ser paralelo ao segmento B'. O mesmo se dá com este outro segmento, ó, DD', que deve ser paralelo a CC', e esse segmento DD' tem que ter exatamente a mesma medida que CC'. Fechando o nosso polígono, eu vou ter o segmento EE', que também deve seguir as mesmas condições dos outros segmentos. Em seguida, você une esses vértices e você vai perceber que o polígono formado, ele vai ser um polígono congruente ao anterior. Qual é a diferença? A sua posição em relação ao plano. Ele vai sofrer uma translação, ele vai sofrer uma mudança de local. Ficou claro? Vamos ver outro exemplo. Aí eu tenho uma malha quadriculada, tá bom? E tenho um losango, beleza? Eu vou fazer agora a translação desse losango. Como é que vai ser feita essa translação? Olha lá embaixo. Vai ser feito na horizontal 8 unidades. Deu para entender? Na horizontal 8 unidades. Eu vou nomear aqui para ficar mais fácil, ó. A. Coloquei bem aqui a linha, mas vamos. A. Aí vamos lá. B, aqui o ponto C e aqui o ponto D. Agora eu vou contar 8 casinhas para que eu possa construir o segmento A', que ele deve ser, olha aí, vai ficar exatamente nessa posição. Aqui é o A'. Se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi exatamente a quantidade dada lá pelaquele Vzinho, ó, que foi substituído agora por quem? Por um 8. Agora, observe agora o ponto B. Eu vou fazer a translação e ele vai ficar nessa posição. B'. O ponto C, do mesmo modo, ó, C'. E por último, o ponto D, se você for contar aí, vai perceber que a distância de cada um ponto original ao novo ponto construído é exatamente 8 unidades. Quando eu fecho essa construção, olha o que é que aparece.
Uno todos esses segmentos, aparece um novo losango, certo? Perceberam que os dois losangos são congruentes? Qual é a diferença aí, gente? A posição deles em relação ao plano. Deu para entender a ideia de translação? Beleza. Vamos agora para o outro tipo de isometria, que é a rotação. Vamos definir. Transformação em que todos os pontos da figura giram a mesma medida angular. Vamos olhar isso aqui direitinho, ó. A mesma medida angular em torno de um ponto fixo, chamado de centro de rotação, que vai ser exatamente o vértice do ângulo formado. Para representar uma rotação, é preciso reconhecer alguns elementos. Quais são eles? O mais importante, o centro de rotação. Eu tenho que saber por onde é que os segmentos vão passar a fazer a sua rotação. A amplitude do ângulo, eu tenho que saber qual é a medida do ângulo a ser formado, a nova figura, tá bom? E o sentido. Se ela for no sentido positivo, é o sentido, ó, anti-horário, ou seja, ele vai dessa forma. Se for no sentido negativo, ele vai no sentido horário, ou seja, ela gira dessa forma, né? Para esse lado, beleza? Da mesma forma que fizemos com a translação, vamos fazer também com a rotação. Primeiro, vamos fazer a rotação de um ponto. Tá aí o ponto A. Percebam agora que tem um outro ponto, que é o ponto O. Quem seria esse ponto aqui? Esse ponto vai ser o centro de rotação. Tudo bem? Como é que fica se eu fizer a rotação no sentido anti-horário, né? Que é no sentido positivo. Deu para perceber que foi formado a linha, um ângulo, que eu vou chamar de um ângulo qualquer, que é o ângulo alfa, que eu não sei a sua medida. Então, quem determina a posição do novo ponto na rotação é exatamente a medida do ângulo. E se eu for fazer a rotação no sentido horário, ele vai ter essa posição. Ou seja, tio, será que essa abertura é a mesma da abertura anterior? Não, pode ser aberturas diferentes, certo? Porque eu estou fazendo rotações diferentes, uma no sentido anti-horário e a outra no sentido horário. Tudo bem? E quando eu for fazer a rotação de um polígono? Beleza, eu tenho um polígono A, B, C, D e o centro, eu preciso ter este centro de rotação. Se eu não tiver o centro de rotação definido, eu não vou fazer essa isometria. Vamos rodar primeiro para o sentido anti-horário. Tá aí, ó, a figura A, B, C, D e eu fiz uma rotação, certo? No sentido anti-horário. Se você for fazer as medidas, os lados AB e a linha B', ó, o AB e o A' B', eles vão possuir a mesma medida. O lado BC, vai ter a mesma medida do lado B'C'. Mas o mais interessante aqui, gente, é a medida dos ângulos formados. Prestem bastante atenção, olha. Se você analisar a medida do ângulo C, O, C', eu vou dizer que aqui é um ângulo alfa. Agora, é fundamental entender que a medida do ângulo D, olha aqui, ó, ponto D, O, D'. Essa medida desse ângulo, essa abertura aqui, também tem que ser alfa. Por quê? Porque cada ângulo deve ser o mesmo, certo? Ficou claro? Enquanto na translação a medida dos segmentos eram
congruentes, que são congruentes, na rotação, o que é que vai acontecer? Quem que vai ser congruente aqui? A medida dos ângulos formados. Certo, turminha? Bora lá. Nesse outro caso aqui é o sentido anti-horário. Aliás, horário, perdão. Tá aqui a figura original, A, B, C, D. Comecei a fazer o giro, ó. Ó como é que tá o giro. O giro está neste sentido, que é o sentido horário, certo? E a figura vai aparecer logo à frente. O que nós queremos entender é que a posição da figura, ela vai sofrer uma alteração no plano. Muito bem. E o que é que tem que ser congruente aqui? Beleza, gente. A abertura angular. Olha aqui, ó. O ponto C, O, C', eu vou chamar agora de beta, ele deve possuir a mesma abertura de todos os outros ângulos formados pelo vértice original e o novo vértice, ó, D, O, D', também tem que ser beta. Se você tiver que pegar o A, O, A' e o ângulo B, O, B', também deverão ter a mesma abertura angular. Ficou clara essa parte? Muito bem, então. Vamos agora para a reflexão ou simetria axial. Essa isometria, como até dei um exemplo no início da nossa aula, ela é a mais utilizada, certo? É aquela que completa. Se você perceber, quando você se olha no espelho, a distância da imagem que você está sendo formado no espelho tem que ser a mesma. Por isso, vamos definir. O que é uma reflexão ou simetria axial? São transformações de espelhamento, olha aí a ideia, ó. Espelhamento da figura. Isso se dá pelo giro de 180 graus, que a figura faz em torno de o quê? De um eixo de reflexão. No caso do espelho, né, quando você olha a sua imagem do espelho, o eixo de reflexão nada mais é do que o espelho. O que é que acontece em seguida? Os resultados ficam invertidos, as imagens. Na reflexão, olha lá, vamos fazer essa diferença. Na reflexão, cada ponto da figura espelhada corresponde a um ponto da figura original. E os pontos correspondentes são equidistantes. E professor, o que é equidistantes? Mesma distância, né? Essa palavra equidistante representa a mesma distância. A mesma distância de onde? Do eixo de simetria. Como assim, professor? Vamos olhar aqui. Antes de falarmos, né, de forma técnica sobre a simetria, nós podemos analisar que ela aparece muito no nosso dia a dia, bem no nosso cotidiano. Quem nunca viu uma borboleta? Se vocês perceberem, né, a borboleta ela apresenta a sua simetria. O que há de um lado também há no outro lado da borboleta. No corpo humano, se você perceber, se eu traçar reta exatamente pelo meio, não seja uma reta dessa forma, uma reta mais retilínea, você vai perceber que as duas metades formam um inteiro, né? Então, isso é simetria. Na arte acontece frequentemente a simetria, tá bom? Nós podemos ver também a simetria onde? Na natureza. Se você analisar direitinho, né, essas montanhas e o rio passa a ser o eixo de simetria. A mesma figura que está na parte superior é a mesma figura que está na parte inferior, não é verdade? Que é refletida no rio. Então, na arquitetura também acontece a simetria.
dá para perceber que a simetria ela está presente, muito viva no nosso cotidiano. Agora, vamos fazer a reflexão de um ponto, tá bom? Da mesma forma que fizemos com a translação e a rotação, devemos analisar isoladamente primeiro um ponto. Observe aí, eu tenho o ponto A, certo? Essa reta passa a ser o eixo de reflexão, tudo bem? Turminha, a distância do ponto A até o eixo de reflexão é exatamente esse rapazinho aí, ó, que eu vou chamar de um D qualquer, porque eu não sei a sua medida. Quando eu faço a sua construção, ou a construção do seu reflexo, ou a sua simetria, o que é que vai acontecer? Olha como é interessante. A imagem, o ponto A', ele é refletido após onde? O eixo de reflexão, ou eixo de simetria, que costumamos falar. Percebam, ó, eu falei para vocês que essa distância do ponto A até o eixo de simetria ou de reflexão é D. Lógico e óbvio que a distância do eixo de simetria ou de reflexão até o ponto A' também tem que ser o mesmo tamanho, né? Então, essa é a diferença entre as isometrias. Na translação, as distâncias entre os pontos, todas são iguais. Na rotação, os ângulos formados pelo ponto original e o seu ponto, né, de rotação vai ser, o ângulo tem que ser igual. E na reflexão, a distância do ponto até o eixo de reflexão tem que ser igual à sua imagem até o eixo de reflexão. Sabendo do ponto, nós podemos fazer o quê? A reflexão de um polígono, né? Percebam, eu tenho o eixo de reflexão e tenho o polígono A, B, C e o D. Dá para perceber que a distância, ó, vou pegar apenas um dos pontos, ó, que é o ponto D. Estou pegando essa distância, vou fazer a sua imagem refletida. Observem, ó, do D até o eixo de simetria, eu chamei de um ponto D. De forma análoga, lá do ponto, tem que ser, viu gente? Do eixo de reflexão até o ponto D', que é a sua imagem, também tem que ter a mesma medida. Quando você faz, né, todas essas distâncias, você vai formar do outro lado, certo? O polígono que é congruente ao polígono original, mas só que invertido, né? Vamos ver outros exemplos. Tá aí, eu tenho uma malha quadriculada, tenho o eixo de simetria e tenho o ponto, o quadrilátero A, B, C, D. Observem, ó. Percebam que a distância de A até o eixo de simetria, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. O mesmo deve acontecer do ponto do eixo de simetria até o ponto que é a imagem do ponto A, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E você vai fazer o mesmo com todos os outros pontos, ó, de B até B', de C até C', de D até D'. Depois eu faço um segmento de reta que une dois pontos consecutivos para formar o quê? O quadrilátero original, certo? Só que ele vai ficar invertido, porque eu fiz um giro nesse quadrilátero de 180 graus. Tudo bem? Outros exemplos de simetria, tá bom? E tá aí, gente. 15 segundinhos. Cada um desses casos, qual é o tipo de isometria que aparece? E aí, conseguiram? Então vamos lá, ó.
O primeiro, dá para perceber que tem o eixo de simetria, então é simetria de reflexão. O segundo caso, dá para perceber que é formado a distância angular, então ele é o quê? Rotação. E no terceiro exemplo, percebam que eu apenas desloquei a figura de um lugar para o outro, mantendo a mesma distância entre os seus pontos, que nós vamos chamar de translação. Bom, gente, espero que vocês tenham compreendido essa nossa aula e desejando a vocês um Feliz Natal, próximo Ano Novo, que 2021 venha com muitas bênçãos e muita alegria. Tchau, tchau, galerinha. E aí, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês, pessoal? Nós estamos aqui para mais uma aula de matemática com o professor Rafael Ramon. E nessa aula nós iremos falar, pessoal, a respeito de todo o conteúdo que vimos durante a semana. Nessa aula, nós vamos fazer uma revisão a respeito de simetria. Então, preste atenção na nossa telinha, pega caneta, caderno, papel e borracha para a gente começar a nossa aula. Vamos lá, pessoal. Bem, pessoal, o que é que a gente vai aprender nessa aula? Nessa aula, nós iremos aprender justamente tudo que nós vimos durante essa semana que nós tivemos. Nós vamos falar a respeito aqui de identificar o eixo de simetria de figuras planas, obras de arte, elementos arquitetônicos e outros. Nós vamos falar também a respeito da aplicação do conceito de simetria em relação ao eixo do plano cartesiano e a sua origem, bem como o reconhecimento e a aplicação de simetrias de translação, rotação e reflexão. Então, presta só atenção na introdução da nossa aula para a gente começar a falar a respeito de simetria. Bem, pessoal, o que você consegue ver aí nessa figura? Você consegue ver um espelho e a reflexão da imagem desse espelho. Mas, espera aí. E aí, galerinha? Você consegue observar se isso é possível? Isso realmente é possível? Você está aí de frente para o espelho, olhando para o espelho. Você está aí todo de camiseta, uma calça com um sujinho aí na altura do joelho e um tênis. E observar a reflexão da sua imagem, como? O cara aí de terno, óculos, todo bem alinhado, todo arrumadinho. Isso, será que seria possível, gente? Então, isso não é possível, pessoal. Quando a gente fala de simetria, a gente fala justamente da transposição da reflexão de uma determinada imagem. Onde isso pode acontecer, pessoal, de várias formas. Ou através da rotação, ou através do movimento de translação, ou através do movimento de reflexão. Isso tudo vai seguir alguns critérios. Mas, continuando com a introdução da nossa aula, será que realmente seria possível você se olhar no espelho e observar uma figura bem famosa? Então, será que você poderia olhar para o espelho e ver aí o Brad Pitt, Matt Damon, ou até mesmo George Clooney? Será que isso seria possível? Se fosse possível, as meninas iriam adorar, gente. Mas olha só, isso não é possível, não é bem dessa forma. Essa ideia de simetria, pessoal, é uma ideia de uma reflexão da sua imagem. Você vai observar a sua imagem sendo refletida através de um espelho, através de uma lâmina d'água, bem em outros aspectos. Por exemplo, o que é que a gente consegue observar aqui? A imagem de um jacaré sendo refletida através de uma lâmina de água, através do rio. Isso é a ideia que você tem de simetria, porque você observa justamente a mesma imagem sendo refletida por essa lâmina de água. Numa segunda figura aqui que a gente mostra, você consegue ver a reflexão nessa lâmina de água do quê? De toda essa arborização que nós temos. Numa outra figura, nós temos uma borboleta.
E se você observar, as asas dela, ela representa justamente uma simetria, certo? Uma simetria. Você vê logo abaixo uma figura de uma flor. Na figura dessa flor, gente, o que é que você constata? Você constata que essa flor, ela terá alguns eixos de simetria. Eu tenho como observar a simetria dessa flor através de um determinado eixo, onde todos esses elementos a gente vai observar agora. Olha só. O que é que você observa na primeira figura, exatamente na parte superior à sua esquerda? Você observa uma flor. E aí eu divido essa figura ao meio, e será que essa imagem, ela justamente é um eixo de simetria dessa flor? Será que tudo que você está vendo do lado direito do que foi dividido está sendo representado do lado esquerdo? Hein? Você olha para a segunda figura, a figura justamente de uma pirâmide. Esse eixo que você divide, essa folha ao meio, essa figura ao meio, será que tudo que está à direita está sendo representado da mesma forma à esquerda? Se estiver, você pode ter certeza que essa figura, ela é simétrica. Ela está sendo representada de forma igual através desses dois lados que ela foi dividida. Você observa na terceira figura, gente, uma borboleta, onde a divisão dessa borboleta ao meio, ela vai estar refletindo duas imagens iguais. Então, nós podemos dizer que existe uma simetria nessa simbolização geométrica. Na quarta figura, a figura de uma coruja, será que esse eixo aí está dividindo essa figura em duas partes iguais, onde o primeiro lado, ou o lado da esquerda, ele reflete justamente a mesma imagem que está no lado da direita? E aí? Essa é a interrogação que eu faço para vocês, e faço essa pergunta. E aí, pensem direitinho. Será que existe uma simetria com relação a esse eixo, justamente dividindo a foto dessa figura ao meio? Observe a quinta figura, a figura de uma maçã. Esse eixo aí está dividindo essa figura em dois lados que são iguais, são idênticos. Se isso estiver sendo feito, nós observamos aí uma simetria. E aí, na sexta figura e última figura, a figura de uma flor, essa belíssima flor aí, roxa, e a divisão dessa figura em duas partes. Será que a parte que está do lado esquerdo é justamente a parte que está do lado direito? Será que essas duas partes são iguais, são idênticas? Se for, pessoal, eu posso afirmar que essa figura possui um eixo de simetria. Essa figura, com relação a essa reta que nós colocamos na perpendicular, ela é uma figura simétrica. Tudo bem? Então, geralmente, o que é que vai ser necessário para você observar uma simetria, gente? Para que você possa observar uma simetria, você deve pegar um espelho e colocar ele de forma perpendicular. Se tudo que você observar de um lado conferir com o do outro, você pode afirmar que essa figura, ela é simétrica. Ou seja, se a imagem que estiver representada no espelho completar a figura, nós observamos justamente o eixo de simetria dessa figura. Olha só, vou colocar aqui algumas figuras e propor para vocês que vocês observem se existe um eixo de simetria. Será que essa primeira figura, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, será que essas figuras possuem um eixo de simetria, gente? Ou seja, será que ao dividir essa figura em duas partes, seja no sentido da perpendicular, no sentido da vertical, ou seja no sentido da horizontal, ou no sentido da diagonal, será que vai gerar duas partes que se completam, duas partes que são iguais? Se isso ocorrer, gente, nós podemos afirmar com exatidão que essa figura é uma figura que possui simetria. E aí basta que a gente também perceba em quantos eixos simétricos eu posso fazer essa divisão e obter uma figura que seja simétrica, certo? Então, para um pouquinho, vou deixar a tela cheia, só para você refletir a respeito dessa questão do eixo de simetria e de também determinar se existe simetria nessas figuras que nós temos aqui. Então,
vou parar um pouquinho, deixar vocês refletirem e pensarem, será que essas figuras são simétricas? E se são simétricas, quantos eixos de simetria eu possuo com essa figura? Então, vamos lá, vou deixar vocês pensando 2 minutinhos para observarem justamente essa ideia de simetria. Bem, galerinha, e aí já deu tempo para vocês observarem se essas figuras são simétricas e quantos eixos de simetria nós podemos observar nessas figuras. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar pelas figuras mais fáceis. Olha só, eu vou pegar aqui e vou dividir essa figura do tigre em 2 partes. Hipoteticamente em 2 partes, porque essa reta aqui está totalmente torta. Então tá aqui, ó. Vamos supor que você coloque um espelho aqui, nesse eixo, gente. Me diga uma coisa, nesse sentido, no eixo vertical, será que se você colocar um espelho, essa imagem que está sendo refletida, ela completa a figura? Se a resposta for sim, pessoal, essa figura, ela é simétrica. E essa figura, ela vai possuir, pelo menos até o momento, um eixo de simetria. Agora vamos supor que você passe uma reta na diagonal, divida essa figura aqui na diagonal. Será que você passando um espelho na diagonal, tudo que você observar na parte superior com relação à parte inferior, completará a imagem? Se completar a imagem, gente, a resposta for sim para essa ideia de completar a imagem, você terá um eixo de simetria. A figura será simétrica. Caso contrário, ela não é simétrica. Essa figura será assimétrica com relação a esse determinado eixo. Porque com relação ao primeiro eixo, você imaginou aí e respondeu que sim, completou a figura. E completando a figura, nós temos uma figura simétrica aí, certo? Então, vamos observar agora que passando aqui uma reta na horizontal, tudo que você observar na parte superior, com relação à parte inferior, completará a figura. Se completar a figura será simétrica e ela também será um eixo de simetria. Se não completar a figura não será simétrica, será uma figura assimétrica com relação a esse eixo e nós não teremos o quê? Um eixo de simetria. Nós não teremos uma figura simétrica com relação a esse eixo. Então, com relação à diagonal, nós não temos um eixo de simetria. Com relação à horizontal, nós não temos um eixo de simetria. E com relação à vertical, sim, nós temos um eixo de simetria. Então, essa figura é simétrica e possui um eixo de simetria, gente. Você conseguiu observar isso? Indo para a segunda figura, logo abaixo, o rosto dessa pessoa aí. Será que, se eu dividir essa figura com relação à horizontal, passar um eixo na horizontal, eu vou conseguir observar que a imagem que está sendo espelhada será uma imagem que completa a figura? Se sim,
Ótimo, essa figura é simétrica. Se não, essa figura é assimétrica com relação a esse eixo. Observando agora outros eixos, o que você pode afirmar dessa figura? Essa figura é simétrica? Essa figura não é simétrica? Certo? É essa reflexão que você deve fazer em casa. Observando as outras figuras que nós temos aqui. Nós temos aí justamente essa figura que possui quantos anéis? 1, 2, 3, 4, 5 anéis. Essa figura que possui 5 anéis, será que se eu colocar um espelho em um determinado eixo, de tal forma que divida essa figura ao meio, será que o que está sendo refletido no espelho completa a figura? Se completar a figura, gente, essa figura será simétrica e ela possui esse eixo de simetria. Então, quantos eixos de simetria eu posso obter com essa figura? Pense bem. E as demais? Essa é a reflexão que eu quero que você faça nesse momento. Observe as figuras, determine o eixo, observe se a figura está sendo completada pela reflexão no espelho e se isso ocorrer, ótimo. Essa figura será simétrica e ela possui um determinado eixo de simetria. Então, vamos lá. Observando essas outras figuras, se você observar até o momento, como é que você pode determinar que essas figuras possuem eixos de simetria e quantos eixos de simetria? Então, observando esse círculo, observando essa circunferência, ela é simétrica? Sim, ela é simétrica. Agora, me diga uma coisa, quantos eixos de simetria uma circunferência possui? Pessoal, uma circunferência, ela possui infinitos eixos de simetria. Por quê? Porque todos os eixos que passarem pelo centro da circunferência, eles determinam justamente um eixo de simetria. Então, toda vez que você passar uma reta que vai cortar o centro da circunferência, ela vai te determinar o quê? Uma figura que será completada através do espelho. Mas aqui a gente nem precisa dessa ideia do espelho. Aqui a gente consegue constatar que todo e qualquer eixo que passe pelo centro da circunferência será um eixo de simetria. Como nós sabemos que, através de um ponto, eu consigo passar infinitas retas, logo, quantos eixos de simetria eu tenho em uma circunferência, infinitos eixos de simetria, certo? Observe agora a próxima figura, a figura de um losango. Quantos eixos de simetria a gente consegue determinar aqui? A gente consegue determinar um na vertical, um na horizontal, um nas duas diagonais. Então vai ser um na vertical, um na horizontal, um aqui na diagonal e mais um na diagonal. Quantos eixos de simetria eu consegui determinar com essa figura aí que é um losango? Então, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 eixos de simetria, gente. Então, vou apagar aqui para a gente poder observar essa seta. Será que se eu dividir ela aqui na vertical, pronto, eu passei aqui uma reta na vertical e aí me diga, tudo que está aparecendo do lado esquerdo, está aparecendo do lado direito da mesma forma? Não. Então, esse não será um eixo de simetria. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai observar que o único eixo de simetria é esse eixo aqui na horizontal, dividindo a figura em duas formas, certo? Que se completam. Então, essa figura é simétrica e ela possui um único eixo de simetria. Olhando aqui para o pentágono, você consegue determinar quantos eixos de simetria? Vamos lá. Será que se você dividir aqui, ó, na vertical, você possui um eixo de simetria? A divisão aqui na vertical vai me dar um eixo de simetria, certo? Tudo que aparece do lado esquerdo está aparecendo do lado direito. Agora, será que se eu divido bem aqui, na horizontal, será que tudo que está aparecendo na parte superior também está aparecendo na parte inferior? Não. Então, esse eixo aí na horizontal não será um eixo de simetria. E a análise passa também pelos eixos que podem passar justamente pela diagonal. Você deve observar e ver se a figura se completa. Se a figura se completar,
ótimo, será um eixo de simetria, essa figura será simétrica com relação a esse eixo. Se não, não será uma figura simétrica com relação a esse eixo de simetria. Então, olhando aqui para o triângulo, quantos eixos de simetria eu possuo aqui no triângulo? Vocês já pararam para pensar a respeito disso? Então, com relação a esse vértice, eu tenho um eixo de simetria, mas eu tenho um eixo de simetria, claro, se esse triângulo for um triângulo equilátero, eu vou ter um outro eixo de simetria passando pelo outro vértice aqui e um outro passando por esse outro vértice. Então, eu teria aqui, no caso, 3 eixos de simetria. Essa figura seria uma figura simétrica e possui 3 eixos de simetria. Aqui nós temos o retângulo, onde a gente vai observar que ele vai ter quantos eixos de simetria? Um na vertical, um na horizontal, um aqui na diagonal e outro na diagonal. Então, eu tenho o quê? 4 eixos de simetria com relação a essa figura aqui, o nosso retângulo. Com relação a essa estrela que nós temos aqui, ó, eu tenho quantos eixos de simetria? Um na horizontal, um na vertical. Então, aqui, essa figura é simétrica e possui justamente 2 eixos de simetria. E aí você vai observando das outras figuras. Com relação ao coração, eu tenho o quê? Justamente uma figura simétrica que possui um eixo de simetria. Com relação à seta, também uma figura que possui um único eixo de simetria, e esse eixo de simetria é o eixo que está na vertical. E assim sucessivamente. Dando continuidade, eu quero que vocês observem essas figuras que nós temos aqui. Espelhos retangulares. Com o espelho e a imagem destacada, quais imagens você pode obter? Então, que tipo de imagem você pode obter com essas figuras e um espelho que seja um espelho retangular? O que é que você vai fazer? Você vai pegar essas figuras, vai colocar o espelho de forma perpendicular, passando por um dos eixos e observar a figura que é formada. Esse é o exercício que vocês devem fazer até esse momento. E aí, se perguntarem se existe o eixo de simetria, se essas figuras são simétricas, quantos eixos de simetria eu possuo aqui? Então, um exercício bem prático, por exemplo, pessoal, é com relação a essas imagens que nós temos aqui. Você está observando justamente essas 4 figuras. A figura de um dominó, a figura de um emoji aí, a figura de um coração e a figura de uma seta. Se você observar com relação ao emoji, né, e ao coração, colocando um espelho nesse sentido vertical, você vai obter justamente uma imagem que será completada pela reflexão no espelho. Se você obtém isso, você sabe que essa figura é simétrica e você sabe que esse é o determinado eixo de simetria. Com relação ao dominó, quando você divide ele ao meio, isso no sentido, se essa figura estivesse organizadinha aí, e se esse dominó estivesse justamente na horizontal, você observaria que essa figura, com relação ao eixo vertical, ela não seria simétrica, porque tudo que está representado do seu lado esquerdo não estaria representado do lado direito. Porém, com relação a um eixo que você poderia passar aqui, ó, na horizontal do dominó, você observaria que tudo que está sendo representado na parte superior está sendo representado na parte inferior. E isso mostra que essa figura é simétrica com relação a esse eixo de simetria, certo? Então, colocando um espelho, você veria justamente uma imagem completada, uma imagem por inteiro. Com relação à seta, nós também temos um eixo de simetria, onde eu observo que essa figura está sendo completada. Sendo assim, o que é que a gente observa? Todas essas figuras são simétricas e elas possuem um eixo de simetria. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês, justamente para que vocês possam observar essa relação de simetria e o eixo de simetria abordado na determinada figura.
Então, a simetria axial ou reflexão é um ato de refletir a imagem através de um determinado eixo, gente. Então, observe nessa figura aí. Observe nessa relação aí, onde você coloca o espelho de forma perpendicular. Observe a imagem sendo projetada por essa lâmina de água. Observem justamente todas essas relações de uma imagem que está sendo representada através da lâmina de água. Todos esses exemplos são exemplos de eixos de simetria, onde eu observo que existe uma simetria nessas relações. Então, pessoal, o vídeo acabou de apresentar para vocês vários exemplos de eixos de simetria e como determinar esse eixo de simetria. Você colocando um espelho de forma perpendicular a determinada imagem e observando que a reflexão que está sendo apresentada no espelho é justamente a parte que completa a imagem. Então, essa é a ideia de uma simetria. A simetria de reflexão, por exemplo, como a gente consegue observar aqui, o nome que eu tenho sendo refletido através de um determinado eixo. Isso é a simetria de reflexão. Então, essa simetria de reflexão, ela ocorre através de uma reta chamada eixo. O ponto original e seu correspondente na reflexão têm a mesma distância em relação ao eixo. Isso é justamente a ideia e a definição do eixo de simetria para uma simetria reflexiva. Olha só, a reflexão é uma transformação geométrica que envolve um ponto a ser refletido e uma reta, transformando o ponto em um outro simétrico com relação ao eixo fornecido. Observe a imagem e observe a imagem sendo refletida. A distância de um determinado vértice até o eixo de simetria deve ser a mesma. As distâncias têm que ser a mesma para que haja essa reflexão. Tudo bem? Olha só essa figura e olha só esse eixo de simetria que está na horizontal. Observem justamente que se fosse um espelho nós teremos o quê? Justamente a reflexão dessa imagem. Então, aqui nós temos uma simetria de reflexão. Se fôssemos completar aqui toda essa representação, nós teríamos a mesma imagem, só que refletida. Certo? Agora, um pequeno exercício para vocês. Nós temos aí a figura de um emoji, um coração e um triângulo. Se você for representar justamente a reflexão dessas imagens, como é que ficaria? Como é que ficaria o esboço dessa relação de simetria de reflexão? Certo? Observe que todos esses vértices, eles têm que ter a mesma distância com relação ao eixo de simetria. O que a gente poderia obter é justamente esse emoji aí, com os seus olhos mais abaixo, a sua boca mais acima, e assim a gente veria justamente essa imagem de cabeça para baixo. O coração seria visto de cabeça para baixo, e esse triângulo, essa base que está na parte superior, ficaria na parte inferior. Então, aqui é só a ideia de deslocar. Se você pegar justamente essas figuras e inverter elas, você vai observar esse eixo de simetria, essa simetria de reflexão. Aqui, se você fizer um exercício de reflexão da imagem dessas figuras A, B e C, justamente no lado direito, como é que ficaria justamente essa reflexão? Pensem bem direitinho aí. Justamente você pega o que? Cada vértice da figura e coloca com a mesma distância, sendo que do outro lado desse eixo de simetria. E assim sucessivamente. Por exemplo,
esse vértice aqui, ele vai ter uma mesma distância, vai estar mais ou menos aqui. Esse outro vértice aqui, ele está distante justamente 2 casas, então esse outro vértice vai estar aqui. Então, como é que a gente faria essa simbolização? A gente faria assim, colocaria aqui o outro ponto e faria justamente o contorno. Então, ficaria mais ou menos assim, gente. Então, pessoal, eu encerro por aqui a minha aula. Eu espero que vocês tenham aprendido tudo a respeito de simetria e entendido muito bem essa ideia do eixo de reflexão. Nós ficamos por aqui e até a próxima aula, gente. Olá, pessoal da Rede Municipal de Ensino. Eu sou o professor Williams, professor de Ciências do 7º ano, e essa é a nossa última aula do mês de dezembro, né? Sem querer já nos despedir, mas para informar para vocês que esse ciclo de dezembro está encerrando com esse conteúdo. Que conteúdo é esse? Nós vamos trabalhar a atmosfera e a composição do ar, que é para a gente ter uma melhor compreensão de muitos fenômenos que acontecem durante o nosso dia a dia e que a gente não entende direito como é que acontece, certo? Como, por exemplo, na telecomunicação, rádio, etc. E pode ser muito bem compreendido entendendo os fenômenos que acontecem na atmosfera. Tá ok? Então vamos lá. Muito bem, então a atmosfera ele é um dos componentes do nosso planeta, tá ok? E o próprio nome já sugere uma definição bem simples. A atmosfera significa esfera de ar, tá? Que na realidade é uma massa de gases, de vapor d'água, de poeira, que fica ao redor do nosso planeta e que tem relação com inúmeros fenômenos que estão muito relacionados com o nosso cotidiano. Tá ok? Então, qual é a função da atmosfera? A atmosfera, por exemplo, ela é responsável pela formação dos ventos, né, das nuvens, do regime de chuvas, de todos os fenômenos meteorológicos que a gente conhece, está relacionado com a atmosfera. Então, nós temos uma íntima relação com ela, apesar de a gente não conseguir enxergá-la. Quais são as camadas da atmosfera? Então, os pesquisadores, para facilitar o estudo, eles observaram uma série de características marcantes, certo? A cada altitude observada, em cada distanciamento da atmosfera da superfície da Terra, e didaticamente dividiu em 5 regiões. Nós temos a troposfera, que é a que está mais próximo da nossa superfície, a estratosfera, a mesosfera, a ionosfera e a camada mais distante da nossa superfície, que é a exosfera. Então nós vamos estudar nessa sequência, da camada mais próxima à camada mais distante da superfície da Terra, tá? Que pode ultrapassar facilmente, né, distâncias muito grandes. Vamos lá na primeira camada, a troposfera. Definição: é a camada da atmosfera que está em contato com a superfície terrestre. É nela onde nós vamos encontrar o ar que dá condições para nós conseguirmos respirar. Porque nós somos seres aeróbios, precisamos do oxigênio, do gás oxigênio, para poder realizar as nossas funções de produção de energia e de trabalho, tá? Então, é onde está o ar que nós precisamos para poder respirar. Essa camada é a camada mais baixa, né? Ela se estende até mais ou menos 15 quilômetros, né, de altitude. Como vocês podem ver nessa imagem aqui da direita, vários fenômenos meteorológicos são observados nessa troposfera.
Então, é nessa camada onde ocorre formação de nuvens, ventos, chuvas, raios, né, relâmpagos, tá? Formação de furacões. Todos os eventos meteorológicos acontecem nessa camada mais próxima da superfície da Terra. É na troposfera que nós vamos encontrar, como eu já falei, o oxigênio necessário para a respiração das plantas, porque as plantas realizam fotossíntese, mas também necessita respirar, e também dos animais e outras formas de vida que eu não citei aqui. A segunda camada, um pouco mais distante, é chamada de troposfera. Essa camada, certo, não há presença de vapor d'água, ou seja, não existe umidade. E a concentração do gás oxigênio ela é muito baixa, tá? É nessa estratosfera que nós vamos encontrar a chamada camada de ozônio. Essa camada de ozônio, tá? Ela nos protege contra a incidência dos raios ultravioleta. Os raios ultravioleta, eles são raios emitidos, né, por radiação pelo Sol e que pode provocar danos aos organismos vivos, como por exemplo, queimaduras superficiais, até, dependendo do tipo de raio ultravioleta, provocar alteração no nosso patrimônio genético, levando ao surgimento de tumores cancerígenos e até mutações genéticas que podem ser passadas de geração a geração, né? Essa camada um pouco acima da troposfera, ela é utilizada pelos grandes modelos de aviões, certo? Para voar, porque nessa altitude praticamente não tem grande influência dos efeitos meteorológicos que ficam na troposfera. É tudo mais tranquilo para poder viajar. A mesosfera, né? A mesosfera há uma grande diminuição de temperatura em virtude da baixa concentração de moléculas, né, que é responsável pela retenção da energia irradiada, tá? E da diminuição do calor oriundo da camada de ozônio, tá? O ar presente na mesosfera oferece uma resistência a objetos que entram na atmosfera, que a gente chama de meteoritos, tá? E que as pessoas chamam de estrelas cadentes. Você imagine aí, um objeto a centenas de milhares, a milhares de quilômetros por hora, quer dizer, uma velocidade muito grande, vai chegar até a nossa atmosfera e quando chega na mesosfera, em atrito com os componentes que tem nessa região, ele é aquecido rapidamente e esse aquecimento acaba levando à sua pulverização. Então, o que a gente vê na estrela cadente é só o rastro incandescente provocado pela pulverização desses corpos. Então, milhões desses corpos entram em contato com a nossa atmosfera e são destruídos na mesosfera por conta desse fenômeno. O atrito, o aquecimento e certo? Até a forma incandescente, até a pulverização de todo o material. Um objeto do espaço, para poder chegar até a superfície da Terra, ele tem que ter uma massa muito grande para poder atravessar essa camada e chegar até a superfície da Terra. A todo instante nós estamos sofrendo contato com esses corpos menores que são pulverizados na mesosfera, tá? As chamadas estrelas cadentes. Então não adianta ficar fazendo pedido que não vai adiantar nada, né? A ionosfera, né, é a quarta camada mais alta. O ar é rarefeito, né, e existem partículas carregadas de eletricidade, daí o nome ionosfera. Essa propriedade de ter bastante carga elétrica nessa faixa da atmosfera é que faz com que o homem utilize, certo, essa propriedade para a transmissão de ondas de rádio a grande distância. Ou seja, você está em um determinado ponto do planeta, você emite uma onda de rádio. Veja só, como a superfície da Terra não é plana, ela é arredondada, você está num ponto e o receptor está em outro ponto do planeta. Então tem uma curva aqui. Então como é que essa onda de rádio vai chegar? Ele emite a onda de rádio, vai até a ionosfera, reflete a onda de rádio e chega até o receptor. É assim que chega. Porque se for transmitir diretamente,
A curvatura da superfície da Terra impede que chegue. Então eles usam essa ionosfera para isso, tá? Para poder refletir a onda de rádio e chegar até o seu destino, né? Hoje em dia não há mais necessidade disso, nós temos os satélites de transmissão, tá? E nós emitimos as ondas de televisão, de vários outros tipos, né? Diretamente para o satélite que chega até os nossos receptores, tá? Se vocês lembrar, só que tem um pequeno detalhe, há um pequeno retardo, né? Se você pegar uma antiga televisão analógica, que funciona do modelo mais antigo, e a televisão de hoje, há uma pequena diferença, e também se você usar um canal fechado, há uma pequena diferença da chegada da imagem e do som nessas duas televisões, porque as televisões mais modernas usam os satélites para transmissão. Então há um pequeno intervalo de tempo, demora mais para chegar. A exosfera, tá? A mais externa das camadas. Nós temos a camada que antecede o espaço, né? Nessa camada as partículas desprendem da força gravitacional do nosso planeta. A exosfera ocorre um fenômeno chamado de aurora boreal. A aurora boreal é um fenômeno eletromagnético, tá? De partículas da luz, certo? Que é atraída e forma aquele efeito muito bonito, lógico que só vai dar para ver quem estiver no Círculo Polar Ártico, tá? Que é o efeito da aurora boreal. E no hemisfério sul, a aurora austral, tá? É o local também onde permanecem satélites de transmissão de informações e de imagens, tá? Também os telescópios espaciais como o Hubble, né? Que é o telescópio mais moderno e mais eficiente que nós temos. Muito bem. Então, para fechar essa primeira parte, nós vamos ver o quê? A atmosfera, né? É a esfera de ar, tá? Que envolve o nosso planeta. Então, é uma camada de ar que envolve o nosso planeta, protege o nosso planeta contra raios ultravioleta, corpos celestes, né? Retém calor na próxima superfície da Terra, causando o chamado efeito estufa, que mantém a temperatura da Terra, né? Agradável ou que permite a sobrevivência da maioria dos seres que a gente conhece. Filtra os raios solares, aí tem a camada de ozônio e é formada por 5 camadas que eu já trabalhei com vocês, tá certo? Muito bem. Agora, gente, nós vamos para a composição do ar. Você já parou para pensar, tá, do que é feito o ar? Macroscopicamente, né, você olha, não tem nada. Mas o ar você não vê, mas você sente a presença dele, tá certo? De várias maneiras. Então vamos lá. O ar é uma mistura de gases, né, que formam a atmosfera do nosso planeta. Além dos gases, tem vapor d'água e também tem partículas de poeira microscópica que a gente não consegue visualizar. Qual é a composição do ar? Basicamente, nós vamos encontrar esses componentes aqui, ó. Veja só, deixa eu usar o... Você vai encontrar esses componentes, né? Do que está maior proporção para menor proporção. Você tem o gás nitrogênio, por volta de 78% do total da massa da atmosfera é gás nitrogênio. Gás oxigênio, cerca de 21% da massa da atmosfera corresponde ao gás oxigênio, que é extremamente importante para a gente. Os chamados gases nobres, aproximadamente 1%, né? O gás carbônico, 0,03%. E alguns outros, como vapor d'água, né, partículas de poeira, fecha os 100% do total. Tá ok? Então essa é a nossa composição básica do ar atmosférico. Nitrogênio, oxigênio, gases nobres, gás carbônico, que é o que nós vamos tratar sobre a importância, característica, né, e função deles na natureza. Outro questionamento, você já percebeu que no gráfico anterior, né, no diagrama, resta 0,06% para completar a composição completa, né, a composição integral do ar, né? Por quê? Porque esse restantezinho, como eu falei para vocês, é composto de quê? Vapor d'água,
né? Outros gases em proporções praticamente desprezíveis, poeira, micro-organismos que estão em suspensão. Então, esse 0,06% para fechar os 100% corresponde a isso. Tá ok? E agora, com relação às características, principais utilidades dos gases que compõem o nosso ar. Vamos começar com de maior proporção. O gás nitrogênio. O gás nitrogênio, minha gente, ele, na forma de gás, ele não é utilizado por quase nenhum ser vivo que a gente conheça. Somente bactérias, elas têm a capacidade de absorver esse gás nitrogênio e converter em outros produtos nitrogenados, como amônia, né, nitrato, nitrito, etc. Então, esse gás, para a maioria dos seres vivos, não tem nenhum aproveitamento. Talvez por isso ele seja o que esteja em maior proporção, por volta de 78%. Tá certo? As plantas utilizam o gás nitrogênio? Não, ela utiliza os produtos nitrogenados transformados pelas bactérias. Tá ok? Esse gás, nós inalamos ele? Sim, no nosso processo de respiração nós inalamos ele. Só que ele é inerte no nosso processo metabólico. Tá? A única coisa que ele pode causar é uma embolia pulmonar se houver uma mudança brusca de, por exemplo, que a pessoa está mergulhando, vá até a superfície rapidamente. Tá? Eu não estou falando de uma piscina, estou falando de uma pessoa que está mergulhando a 30, 40 metros de profundidade, subir rapidamente, forma bolha de ar nos vasos sanguíneos e a pessoa acaba morrendo de embolia. Tá certo? Mas nós não usamos esse gás. Agora, nós precisamos, tá, de fontes nitrogenadas para sobreviver. Daí onde entra o efeito dos ciclos biológicos da natureza para converter esse gás nitrogênio em compostos nitrogenados para a gente utilizar para o nosso crescimento, para a formação do nosso material genético, etc. Então, nós precisamos de nitrogênio. Agora, nós não sabemos metabolizar o gás nitrogênio através da alimentação, né, para a formação das nossas proteínas, formação de ácidos. Nós podemos ingerir, né, esses nitrogenados através de carne, ovos, leite e seus derivados. Mas na forma de gás, nós não temos capacidade de utilizá-lo. O gás oxigênio é o segundo gás em proporção da atmosfera. Ele é indispensável para a sobrevivência de todas as formas de vidas aeróbias, quer dizer, seres que necessitam do oxigênio, porque existem seres vivos que não necessitam do gás oxigênio para sobreviver, tá? E outros até que morrem quando estão na presença do gás oxigênio. Tá? Ele é importantíssimo no processo chamado respiração celular, tá ok? E através da qual as células do corpo dos seres vivos produzem energia para poder funcionar harmonicamente. Esse gás também, ele é o gás comburente, ou seja, ele é capaz de manter o fogo aceso. Para haver uma combustão, você precisa de quê? Você precisa de combustível, madeira, comburente, o gás oxigênio e calor, né? Então, há necessidade do gás como comburente para manter uma chama acesa. O gás carbônico ainda, né? O gás carbônico, que é um dos componentes com menor proporção, ele é uma molécula, né, formada por um átomo de carbono, 2 de oxigênio. Tá? Ele é o resultado do metabolismo das nossas células, ou seja, nós utilizamos o oxigênio para respirar e liberamos o gás carbônico. O gás carbônico, ele é um gás tóxico. Nós não podemos manter ele dentro do nosso corpo, por isso é que nós eliminamos, tá? Então, esse gás carbônico, ele é extremamente importante no ambiente? É sim, tá? O gás carbônico, ele é indispensável, por exemplo, para o processo de fotossíntese, que faz, em linhas gerais, o inverso da respiração celular. Quer dizer, a respiração celular capta o gás oxigênio e libera gás carbônico. Já a fotossíntese, como nós temos nesse modelinho simplificado aqui, ó, nós usamos gás carbônico e água na presença de luz, que é captado pelo pigmento das plantas chamado de clorofila, produzindo
alimento, glicose, água e o gás oxigênio, que é liberado para o ambiente. Então, os autótrofos, os vegetais de forma geral, eles têm um papel muito importante, não só porque produzem oxigênio, mas também porque fixam, eles retiram o gás carbônico da atmosfera, equilibrando assim o efeito estufa. O problema é que a nossa atividade está liberando mais gás carbônico por conta da queima de combustíveis fósseis do que a natureza é capaz de fixá-lo através da fotossíntese. E o pior, nós estamos poluindo o ambiente aquático, onde tem os maiores responsáveis pela renovação e captação de gás carbônico, tá? E também destruindo as florestas. Nós estamos reduzindo a capacidade de retirar gás carbônico e aumentando a emissão de gás. O efeito estufa vai e está agravando por conta disso e de outros fatores. Tá certo? Então o gás carbônico ele é muito importante na fotossíntese, aí onde entram os vegetais para retirar esse gás carbônico da atmosfera. Por isso que a gente briga tanto com essa questão da conservação do ambiente. O gás carbônico é um gás tóxico, que como eu já comentei com vocês, né, tem que ser eliminado do nosso corpo, porque senão nós vamos morrer intoxicados, envenenados, e é indispensável, né, para as plantas realizarem a fotossíntese. Tá ok? O gás carbônico tem algumas aplicações feitas pelo homem, por exemplo, a fabricação de bebidas gaseificadas, como refrigerante, cerveja, champanhe, etc. Tá? Essas bebidas, chamadas de bebidas gaseificadas, são incorporadas ao líquido, por pressão, o gás carbônico, que ajuda a conservar o líquido. E também é usado em extintores de incêndio, né, que é usado em algumas situações onde há necessidade de apagar fogo. O gás carbônico em excesso, como eu já falei para vocês, é eliminado dos escapamento de carro, caminhão, chaminés das fábricas, né? Aumenta, né, a incidência desse gás, provocando a poluição do ar, provocando também vários problemas de saúde, por exemplo, pessoas que têm problemas de respiratório, quando acontece a poluição do ar, agrava essas situações, né? Basta lembrar do efeito da inversão térmica em alguns locais, que agrava bastante, porque a fumaça, a concentração dos gases aumenta, né, em períodos do ano onde a temperatura é mais baixa, tá, provocando, principalmente nas crianças, o agravamento de doenças respiratórias. E acaba também provocando o agravamento da qualidade de vida em todo o planeta, porque vai estar alterando a temperatura global. Os gases nobres, né? Os gases nobres, eles são assim chamados por conta de algumas condições e propriedades químicas que eles apresentam. Tá? Eles são chamados porque existem, além de existir em pequena proporção na atmosfera, e também porque eles não se misturam com outras substâncias, quer dizer, são chamados de gases inertes. Na realidade, eles não são bem inertes não, mas o custo energético para promover uma reação com gás nobre é muito grande. Tá? Então, no ambiente natural, eles não reagem com nenhuma outra substância. E os principais gases nobres encontrados na atmosfera, né, no ar, são o hélio, gás hélio, o radônio, o argônio, o xenônio e o criptônio. Alguns desses gases, certo, são utilizados pelo homem por várias atividades. Por exemplo, o argônio e o xenônio e o criptônio são usados na fabricação de lâmpadas de vários tipos. Né? Esses carros mais modernos, né, que a gente chama dos faróis de xenônio, então é esse gás que produz um alumínio. Quando ele é aquecido, né, dentro de uma câmara fechada a vácuo, ele emite uma luz muito mais intensa do que uma lâmpada de halogênio, que é uma lâmpadazinha mais simples. Tá ok? Essas lâmpadas são muito mais eficientes, aquecem menos e o consumo de energia é menor. Tá certo? Bom, o que eu queria mostrar para vocês, pessoal, era basicamente isso a respeito da atmosfera e da composição da atmosfera. E eu queria também mostrar para vocês a importância que nós temos que ter
as nossas ações, as nossas atividades com relação à conservação e manter esse equilíbrio muito estreito, muito delicado de todo o nosso planeta com relação à atmosfera. O efeito estufa, ele é um fenômeno extremamente importante para a vida na Terra. Mas o agravamento do efeito estufa, provocado pelo desequilíbrio, entre outras coisas, pela atividade humana, certo? Vai levar a um aquecimento maior da Terra, que vai provocar um desequilíbrio a nível planetário, que pode implicar em várias alterações, inclusive geográficas, né? Com o desaparecimento de áreas costeiras e várias outras perturbações que nós poderemos ter se a gente não cuidar da qualidade da nossa vida e da qualidade do ar que nós precisamos, tá? Então, por isso que a gente luta, a gente briga, né? Algumas pessoas nos taxam de radicais, mas é porque a gente tem uma visão a longo prazo e isso é que faz a gente se preocupar, né? Porque nós já estamos sentindo algum efeito, mas as gerações futuras elas vão sofrer bastante se continuar havendo esse aquecimento que nós estamos perdendo o controle por conta da aceleração do consumo, principalmente de combustíveis fósseis, tá? Nós temos que ter muito cuidado com isso. E como eu já falei em outras aulas, nós podemos ter tecnologia, nós podemos ter conforto, nós podemos ter desenvolvimento de forma sustentável. É só usar a cabeça, tá? Deixar de pensar somente em lucro e começar a pensar também no bem-estar, na qualidade de vida, tá? Que não adianta você adquirir bens sem qualidade de vida, tá ok? Então, é essa a nossa preocupação. E, para finalizar, eu queria desejar a vocês boas festas, né? De final de ano, Feliz Natal para todo mundo, que 2021 seja menos traumático do que esse que está terminando, que a gente consiga resolver todos, ou pelo menos iniciar a resolver todos esses problemas que aconteceu com a gente, né? Porque afinal de contas o que nos mantém vivos, né, é a esperança e luta, muita luta, tá? Então, Feliz Natal a todos, boa virada de ano para todo mundo e que Deus proteja todos nós. Falou, minha gente.